Viva está na companhia do Biosfera. Hoje vamos dar-lhe a conhecer causas e consequências da poluição do rio Almonda. É um dos afluentes da bacia hidrográfica do Tejo, que nasce na Serra da Área, atravessa os concelhos de Torres Novas e da Golgã. Quem conhece o rio Almonda sabe da poluição a que sempre esteve sujeito e que era uma das principais causas para a má qualidade do rio Tejo. Atualmente enfrenta focos de poluição prejudiciais à biodiversidade da Reserva Ornitológica Paul do Boquilobo. Viajámos até à antiga província do Ribatejo, ao encontro do rio que viu crescer os concelhos de Torres Novas e da Golgã. A luta contra a poluição do rio Almonda há muito que persiste, um problema que, apesar do investimento em várias hectares, continua por resolver. Pode ver esta semana um convidado do bilhete de identidade que é uma planta tóxica da família das urzes, o loendro. A envelhecer bem é a proposta da especialista Cristina Salles. Veja também a dica ecológica para o substituto do carvão, chama-se Ecobrasa e é feito à base de casca de coco. E ainda as notícias, as sugestões do ciberespaço e os índices de análise da qualidade do ar que respiramos, tudo nos próximos minutos com o programa mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. O rio Almonda, na década de 80, chegou a ser um dos principais contribuintes para a poluição do rio Tejo. Envolvidos 20 anos e um grande investimento em estações de tratamento de águas residuais, os resultados são fracos e incertos. As autarquias da Golgã e de Torres Novas trocam acusações e nem mesmo o ICNB consegue evitar este cenário de poluição que afeta a água que chega à reserva natural do Paul do Boquilobo. Nestas margens, compartilhadas pelo homem e pela natureza, descobrem-se paisagens bucólicas que, longe da cidade, servem de abrigo a inúmeras espécies e habitats. Na proximidade destes canais, outrora conhecidos pelos pescadores avieiros, cresceram atividades agrícolas e industriais dispersas pelos concelhos de Torres Novas e Golgã, que conhecem de perto os atentados ambientais que ocorrem frequentemente no rio Almonda. Estamos a falar de poluição que tem origem doméstica e também industrial, porque existem atualmente, e como se pode verificar, ainda ontem ocorreram algumas descargas que, entretanto, tive a oportunidade de fazer a participação para as entidades respectivas, quer a CCDR, quer a Brigada do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, o CEPNA, porque há uns dias atrás, e temos acompanhado aquilo que se tem vindo a fazer ao nível dos trabalhos de limpeza do rio, no concelho da Golgã, e, efetivamente, ontem ocorreram uma série de descargas, como é visível, se pode observar, uma vez que o caudal do rio desceu e, portanto, observa-se perfeitamente nas margens este aspecto negro, tipo grude, que efetivamente ficou alojado nas margens do rio. Nesta antiga província do Ribatejo, com terras férteis e extensos campos agrícolas, o Almonda tem um curso fluvial de 10 km até desaguar perto da aldeia da Azinhaga, na foz do rio Tejo. O que se passa com o rio Almonda é uma total incúria por parte das entidades responsáveis a nível governamental e também de pouca vontade por parte das autarquias envolvidas na questão, e neste caso da autarquia de Torres Novas, em resolver os problemas das fontes poluidoras. E não falamos só das estações de tratamento de água, falamos também de atividades económicas que são licenciadas pela Câmara, uma vez que a Câmara é interveniente no processo de licenciamento dessas atividades, deveria assegurar que essas instalações, essas empresas cumpriam aquilo que está determinado na legislação. Dos estudos que têm sido feitos e das análises que nós próprios já fizemos nos últimos meses, podemos falar essencialmente de indústrias agropecuárias, de explorações de suinicultura, de bovinicultura. Podemos falar de pequenas e médias indústrias ou empresas ligadas à reparação automóvel, oficinas de reparação auto, que eventualmente acabam por despejar os seus resíduos, por exemplo, óleos usados, diretamente em valas que vão parar ao rio Almonda. E estamos, obviamente, a falar das estações de tratamento de águas residuais da autarquia de Torres Novas, que num caso em concreto, e mediante o estabelecimento supostamente de um protocolo, permite que uma indústria com um efluente altamente prejudicial
utilize a etar para eventualmente sofrer algum tratamento. O que se passa é que não há qualquer tratamento desse efluente. Com uma etar mal dimensionada que não consegue dar resposta às águas poluídas das indústrias locais devido ao despejo ilegal de efluentes, o problema agrava-se e, para piorar este cenário, há ainda o excesso de nitratos e fósforo com origem agrícola, industrial e doméstica. Resultado, o Almonda é invadido por plantas infestantes prejudiciais à vida fluvial. Aquilo que pretendemos que venha a acontecer no futuro, que a autarquia da Gulgã, a autarquia de Torres Novas, o ICNB e o Instituto do Ambiente venham a celebrar esse acordo, esse protocolo, que permita de uma vez por todas, ao abrigo desse plano de ação, haver uma intervenção decisiva. Não queremos de forma nenhuma, e isso não deixaremos que venha a acontecer, que este rio venha a assumir também, em termos de poluição, os contornos que temos, por exemplo, não muito distante aqui com o rio Alviela. Longe do meio urbano, o rio Almonda adquire cores e cheiros denunciadores. No concelho de Torres Novas, a etar de Riachos não tem a dimensão suficiente para o caudal de efluentes que recebe. O retrato atual do Almonda inclui a ligação a ribeiros contaminados e ainda ao despejo ilegal de efluentes agroindustriais não tratados. O cenário é de tranquilidade na cidade de Torres Novas. Aproveitam-se as vantagens da proximidade com o rio, que nasce na aldeia de Almonda, onde, num recôndito local da Serra da Aire, se esconde a gruta mais extensa da rede cárcica conhecida em Portugal. O rio Almonda foi há uns anos atrás, largos, um rio virado para a população, um rio onde havia concurso de pesca, um rio participado, se assim se pode dizer. Depois teve um interregno de largos anos de poluição absoluta. Havia quem dissesse, e se calhar bem, que era uma fossa a céu aberto, e nos últimos 20 anos, quer esta Câmara, quer as anteriores, promoveram políticas de despoluição e hoje o rio é um rio devolvido à população. Ao longo dos anos têm sido várias as intervenções para despoluir o rio Almonda, mas esta é uma realidade que ainda persiste. Basta visitar, a alguns quilómetros do centro da cidade, a Ribeira da Boa Água, uma linha de água que desagua no rio Almonda e que recebe efluentes das agroindústrias e suiniculturas da região. Aqui vemos gorduras animais e vegetais a poucos metros da Estrada Nacional 349. Um pouco mais adiante, junto da etar de Torres Novas, temos o Ribeiro das Cotoas, que chega ao Almonda, com águas de diferentes cores. Ainda no concelho de Torres Novas temos a Vala das Cordas, apontada como um dos principais focos de poluição do rio Almonda. Nesta linha de água situada perto da etar de Riachos, vê-se e sente-se o cheiro de águas poluídas após o despejo de efluentes industriais em grande quantidade na altura das chuvas ocorridas a 18 de fevereiro deste ano. Havia as fábricas de papel, havia destilarias, havia suiniculturas, que entretanto tiveram que entrar na lógica do ambiente e elas próprias mudaram de comportamento, fizeram os seus investimentos, fizeram as suas etares pré-tratantes daquilo que enviavam para o rio e, portanto, eu diria que o rio Almonda hoje, sendo um rio que é despoluído, é fruto de uma intervenção pública da Câmara, com o apoio do Governo e da Comunidade Europeia, mas também com a colaboração direta dos então poluidores. Atualmente é aquilo que está a ver. Nós temos um rio com problemas, temos um rio despoluído, mas tem problemas, nomeadamente problemas que advêm de algo que nós não controlamos. É lamentável que continuem a acontecer no rio Almonda e também um pouco por todo o país descargas clandestinas, descargas feitas pela calada da noite, descargas feitas quando o caudal é maior, aparecem descargas que nós não conseguimos controlar. Nem sequer é da competência da Câmara esse tipo de fiscalização, é do Ministério do Ambiente. Como bem essencial, a água tem que respeitar parâmetros de qualidade. Para isso, é produzida e distribuída num sistema de abastecimento público que resulta da escolha da fonte